Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, essa live. Eu tenho o prazer de anunciar a vocês que hoje eu estarei com o Sergielson. O Sergielson é músico e ele tem aí anos de experiência em ministério de louvor e muito envolvido, realmente dedicado à área dele, musical. Eu vi o crescimento dele, o quanto que ele avançou, o quanto que ele cresceu. Lógico, né? Eu vi o crescimento dele, eu vi o quanto que ele cresceu. O quanto que ele se desenvolveu nessas 2 décadas, eu posso dizer assim, porque eu conheço o Sergio Elcio desde quando éramos crianças. Então, realmente, tivemos boas experiências juntos em ministrações. É uma pessoa de idoneidade, tem um testemunho maravilhoso, uma cabeça muito boa, maduro, firme, dedicado, um excelente esposo, excelente filho, um cidadão nota 10. É uma pessoa destacável, uma pessoa realmente que tem um ótimo caráter. Eu aprecio muito o Sergielso, tenho muito respeito por ele e eu acredito que esse encontro hoje, para falarmos a respeito de música, igreja e espiritualidade, vai ser sensacional, porque vamos dialogar a respeito de alguns pontos muito pertinentes na atualidade e também alguns fatos passados em que nós vamos tecer alguns argumentos, comentar a respeito de algumas coisas e eu acredito que vai agregar muito a você, principalmente você que faz parte de grupo de música, ministério de louvor, que faz parte ou já fez parte de algum grupo de louvor em igreja, teve alguma experiência com isso, ou conhece alguém. Se você conhece alguém que está envolvido na igreja diretamente, ou que já esteve, enfim, você pode compartilhar essa live com essas pessoas, porque eu tenho certeza de que vai edificá-las bastante. Eu te agradeço por estar aqui me assistindo. Daqui a pouco eu estarei com o Sergielson para juntos dialogarmos a respeito dessa temática de música, igreja e espiritualidade. Estou aguardando as pessoas chegarem, aguardando as pessoas chegarem. Geralmente essas lives que tem um assunto muito bom são pessoas. As pessoas inteligentes costumam participar, se envolver, se engajar, se programar para manter o foco total, tirar o máximo de aprendizado. Então vamos lá, estou aguardando as pessoas chegarem. Vai ser muito bom essa conversa com o Sergielson. Tem várias coisas que nós vamos conversar a respeito, como por exemplo, como está a igreja atualmente. Minha prima Ana Vitória chegou. Estou aguardando os demais aqui. Daqui a pouco é o Sergielson, que é o convidado da noite, para ter essa conversa tão boa. Música, igreja e espiritualidade. 3 eixos, 3 assuntos que podem muito bem se entrelaçar. E se estiverem bem resolvidos, é certeza que a adoração, que é diferente de louvor, a adoração que é um estilo de vida, por um tempo isso teve até muito. As pessoas falavam demais, adoração como estilo de vida, sem ter a dimensão do quanto isso é profundo, ter a adoração como estilo de vida. É o 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, minha tia chegou aqui. Música, igreja e espiritualidade. Estou aguardando o Sergielson para eu. Na verdade, eu vou enviar logo o convite para ele, porque aí fica mais rápido, a gente vai poder aproveitar ao máximo o tempo. Sergielson, mandar aqui o convite para ele. Bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui apreciando, desfrutando desse assunto tão pertinente, visto que, já que
Ingrid é uma pessoa que integra Ministério de Louvor e é da minha congregação. Somos da mesma congregação, mesma denominação. Estou aguardando o Sergielson. Sergielson Patrick, músico, tecladista e que também canta. Mas isso aí é mais para os íntimos. Muito talentoso. Sergielson é uma pessoa assim gigante, é um cara gigante, extraordinário, multifacetado e frutífero também. Depois dessa live vai estar postada. Paulo, bem-vindo. Deu algum problema aqui que o Sergielson não pôde aceitar o convite, mas eu vou mandar de novo. Eu sou assim, insistente, persistente, perseverante. Paulo, hoje eu retornei lá na tua casa e não te encontrei, Paulo. Paulo pode ser, gente, o meu próximo não, o meu professor de patins. Ah, eu tô empolgado. Daqui a pouco vão ver umas fotos minhas aí, ou vídeo, algo do tipo, sobre algumas rodas. Tô torcendo aqui pro Sergelson poder entrar. Paulo, muito obrigado por estar aqui nessa live. Tinha alguma coisa que eu ia compartilhar com vocês, mas agora fugiu minha mente. Alguma coisa, mas enfim. A temática principal está bem clara na minha mente. Bem clara mesmo. Vamos lá, Sergielson Patrick. Vamos lá de novo. Espere e ore que dessa vez dê certo. Eu estou muito feliz de poder contribuir com as pessoas que fazem parte do Ministério de Louvor. Às vezes, os ministros, os músicos, porque até nisso difere muito a forma como eles são chamados. Às vezes nós nos reunimos só para ensaiar, passar música, ou então orar, ler a Bíblia, que tem seu lugar, é muito importante, é essencial. E também é válido, é significativo pensarmos a respeito de questões que são macro, questões macro. Safira! Safira é esposa de Sergielso, gente. Safira também é uma mulher virtuosa, excelente, uma educadora de mão cheia, gente finíssima. Estou aguardando aqui o Sergielso entrar e aceitar o convite. Acho que por algum problema de conexão não está completando. Mas ele vai entrar, ele vai conseguir entrar. Em nome de Jesus, ele vai conseguir entrar. Internet coopere com áudio, com transmissão de imagem. Em nome de Jesus, coopere, internet. De nada, Safira. É assim que é feito. O elogio em público e as observações em particular. Da última vez que eu estive, tem até uma foto aqui no meu Instagram. Não é a última foto, não, porque tem os anúncios das lives em que eu já fiz algumas postagens a respeito. Mas da última vez que eu estive com a Safira e o Sergielso, a gente até conversou sobre isso. Da atitude das pessoas que por vezes expõem as outras. E às vezes isso se dá até mesmo em equipes de louvor, aquela exposição. Eu sempre achei isso tão feio, tão ridículo, tão baixo. Expor as pessoas ali na frente, diante de toda a congregação, as pessoas olhando e aquilo. Ainda mais hoje que tudo é gravado. Então, expondo as pessoas ao ridículo, sabe? Errou a nota, ou o solo, ou entrou errado, o tempo errado, ou desafinou. Faça uma observação em particular. Isso vale para qualquer um, não é só para quem é líder, não. Vale para qualquer um. Ter esse bom senso e se colocar. Se fosse eu, gostaria de ouvir isso em público. Gostaria de ser corrigido em público por conta de um erro meu, ou talvez nem foi um erro, foi algo que aconteceu lá na hora. E aí as pessoas, no fluxo da emoção ou da má educação,
avançam, atacam, difamam, expõem a outra. E aí por isso que às vezes as raposinhas ficam sendo alimentadas no meio da igreja, por causa desse tipo de atitude, de má atitude. Mas eu espero e oro que a coisa esteja mudando, que as pessoas estejam mais conscientes a respeito de como elas podem se colocar diante das outras, com uma atitude de respeito, de consideração, de apreciação, porque também o que é bom é necessário elencar o que é bom, magnificar isso, ou seja, engrandecer. Alguém tem virtudes, tem talentos, tem potencialidades, levantar isso. O que também eu sinto falta dessa atitude das pessoas de reconhecer nas outras o que elas têm de bom. E às vezes não fazem isso por causa de um pensamento retrógrado. Ah, é humildade, precisa ser humilde. Então, se alguém me elogiar, eu digo, foi o Senhor, isso se dá muito no meio de alguns músicos, eu já vi recentemente, eu posso lembrar agora de uma situação dessa, que eu elogiei um certo rapaz a respeito da performance dele, e ele, não, glória ao Senhor, tá? Eu digo, meu irmão, recebe a prestação no teu lugar secreto, aí tu entrega isso para o Senhor. Ah, tá ótimo, ok. E aí, voltando ao assunto, entrega isso para o Senhor. Passa a dê a ele, dê ao Senhor no seu lugar secreto a honra, a glória, a riqueza, a sabedoria, a ação de graça, entregue tudo. Safira vai, eu vou chamar a Safira, na verdade, é o Sérgio que vai entrar pelo celular dela. Ai, graças a Deus. Oh, Jesus, mulher sábia. É outra coisa. Olá, Sérgio! Uau! estão me ouvindo bem aí? Tá todo mundo ouvindo bem? Nossa, que estilo, gente. Que estilo é esse? Uau! Hum, tudo bem? Eu tô Estão te me ouvindo bem ouvindo. aí? Tá tudo certo. Tá Tá? tudo Então, certo. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Pessoal, tô. deem feedback também. Se o áudio tá bom, se a imagem tá ok. Vocês que estão aqui conosco, por gentileza, mande aí um joinha se tá tudo ok. Michele, seja bem-vinda. Você fez uma excelente escolha. Quem já está aqui fez uma excelente escolha de saber mais a Abração, respeito Michele. de música, igreja e espiritualidade. Sim. Isso aí, vambora. É isso aí. Sergio, eu já teci vários elogios a teu respeito. Eita, meu E Deus. tu sabe que é sincero, e tu Não, eu recebe a sei, eu apreciação sei. que eu sei. E eu falei a respeito de que a gente se conhece desde criança e que eu pude ver teu crescimento, a tua desenvoltura, o quanto tu avançaste em, posso dizer, 20 anos, enfim. E eu acredito que, por mais que sejamos novos, porque não tem nenhum vintage aqui ainda, sem fazer nenhum demérito aos vintages, a galera dos Somos 40 para todos frente, milênios, né? exatamente. Estamos aqui na casa dos 20 e poucos anos. Eu sou mais velho que o Sergio tem que me respeitar. E aí, gente, muitas coisas, muitos fatos e situações, acontecimentos estão sobrevindo à igreja. Fabiana, minha amigona, que eu conheci no contexto profissional, e a conexão ficou também para o pessoal, ela. Um abração aí para o Júnior, para o Arthur, toda a família, toda sorte de bênçãos, que Deus renove vocês constantemente, todos os dias, dê uma renovação. Enfim, esse tema de música, igreja e espiritualidade, ele está muito em voga. Por quê? Porque muitos artistas têm surgido no meio, vou chamar de gospel, cristão, opa, é gospel, e eu estou vendo assim uma mudança, eu pude ver mudanças de 20 anos para cá. Antes as Sim. pessoas se guiavam por uma harpa, elas tinham ali aquelas músicas já prontas, uma certa linha melódica muito parecida e também muito única, porque as músicas da harpa são assim. Outro ponto também que vale salientar, Anne Monteiro,
Bem-vinda, bem-vinda. Outro ponto que também vale salientar é a respeito do papel e da influência do músico na igreja ou do levita, porque tem nomes diferentes, músico, levita, ministro de louvor, enfim, tem essas variações. O quanto que esse papel mudou e também o tanto que o tempo de louvor nos cultos aumentou e se diversificou, a inserção de instrumentos que antes não eram aceitos, não eram aprovados, como, por exemplo, guitarra, bateria. A gente ainda pegou um pouco desse tempo. Maílson, Sim. bem-vindo. O John Guitar, bem-vindo. Ele é o cara da Rei dos Reis. Ah, show de bola. E temos um jornalista entre nós. Temos o Maílson. Então, o tempo de louvor aumentou, as músicas também permitiram os solos, aumentou-se o tempo e até a quantidade delas nos próprios cultos. Então, diversificou-se demais. Ritmos, antes não tinha, não podia se conceber, tem pagode, hoje tem até funk, sabe? Isso é uma coisa recente. Nós, apesar de não termos muita idade, a gente viu isso surgindo, crescendo e está aí para quem quiser ver e puder ver. Então, o que que acontece? Com o advento de artistas gospel e redes sociais, projeção, fama, reconhecimento, vendas, agora não é mais a onda do CD, dispõe nas plataformas digitais e o pessoal vai soltando música por música, traçando estratégias diferentes, tem uma demanda imensa. Antes tinham 12 ministérios que eram os chaves. Hoje tem múltiplos, uma variedade imensa de ministérios, de pessoas com carreiras solo e de condições que essas pessoas colocam para ir às igrejas, participar dos eventos, condições diversas, desde o que tem que ter na viagem, o que tem que ter no cardápio, o que tem que ter a condição do transporte. Isso se diversificou demais. Uns pouco, outros muito. Enfim, são as diferenças que nós temos que respeitar, porque cada um impõe os limites que acha que deve. E, diante de tudo isso, como é que ficou a igreja? Eu, particularmente, já vou passar para ti, Sérgio. Eu, por muito tempo, e tu sabe disso, porque eu compartilhava até depois que a gente ministrava, algumas vezes eu ficava chateado. Gente, eu participei de 17 anos do Ministério de Louvor. Então, depois eu faço até um vídeo dizendo por que que eu não participo mais de um grupo de louvor. Não saí por mágoa, raiva, ressentimento de ninguém, não tenho um ranço de ninguém, foi só um direcionamento de Deus. Em suma, eu posso falar isso, foi um direcionamento de Deus em relação a esse novo tempo na minha vida. Mas passando para ti, Sergio, o que que tu tem percebido a respeito dessa relação da igreja com a música hoje e o tanto que isso tem contribuído para o desenvolvimento da espiritualidade das pessoas, principalmente os cristãos, principalmente aqueles que dedicam o seu tempo, o seu talento para ministrar louvor e desenvolver esse trabalho nas congregações? Nossa, tocaste em muitos pontos assim é, que são realmente coisas que a gente tem percebido ao longo do tempo. Então, assim, eu até tracei um histórico aqui, né, da música cristã, né, brasileira, para a gente poder pensar essas questões no dia de hoje, né? Como tu falaste muito bem, de uns tempos para cá a gente foi percebendo algumas mudanças, né? Do tipo de música que se fazia para o tipo de música que se faz hoje, para as músicas que a gente tinha para cantar dentro das igrejas e hoje quais os tipos de músicas que a gente tem para cantar dentro das igrejas e como que as teologias ao longo do tempo foram mudando e foram moldando esse modo de fazer música, né? Esse modo de fazer artistas, esse modo de como os artistas e compositores lidam com a música dentro da igreja, né? Então eu trouxe aqui meio que um histórico assim. Antes
meio que na década de 50, 60, até um pouco antes, quando as igrejas mais históricas vieram para o Brasil, né? Se fazia a mesma tradução de hinos da harpa e tudo mais, a harpa cristã, na verdade. Não só o cantor cristão, o novo cântico lá da presbiteriana, especialmente esses dois, né? Novo cântico e cantor cristão. Eu lembro que meu pai falava muito de Luiz de Carvalho, né? Luiz de Carvalho foi o primeiro cristão a lançar um LP, né? O cara que cantava Sem Ovelhas, né? Aquela música que a gente conhece. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eita, antigo, né? Então ele lançou em 1955, olha só. Aliado a ele teve outros, né, outros artistas, né, o Sérgio Pimenta, o Janires, e teve um movimento que é o VPC, né? O VPC meio que assim, revolucionou a sua época e tudo mais. Fez até algumas traduções também de músicas mais históricas, inclusive, né? Traduzidas, né? Só que assim, quando chega na década de 80, mais ou menos, as coisas começam a mudar, né? Então, assim, antes, esses indivíduos que faziam música, o que eles tinham como característica? Eles iam evangelizar. Então, na década de 50, 60, 70, eram pessoas que iam para as praças mesmo, iam para as escolas, iam para os presídios. Então, não tinha essa preocupação assim grande com lucro. Era algo mesmo para falar do evangelho, saca? Para evangelizar mesmo, né? Para alcançar pessoas, para que vidas fossem tocadas e tudo mais. Quando a gente chega na década de 80, as coisas começam a mudar, né? Então, assim, tu falaste de canções congregacionais, né? Foi nessa época exatamente que começaram a surgir as comunidades, né? 80, 90, aí a gente vê comunidade Vila da Penha, Koinonia. Te lembra das músicas de Koinonia que a gente cantava? Nossa, Koinonia, Zona Sul, comunidade Nilópolis, né? Então, assim, você percebia que as músicas eram muito congregacionais, Renascer e tudo mais. Então, assim, eram feitas exatamente para os ministros, para ministros de louvor cantarem nas suas igrejas, né? Então, assim, quando você falava das comunidades, desses ministérios mesmo, você logo remetia que eles eram músicos de igreja que faziam músicas para as pessoas cantarem nas igrejas, né? Então, meio que já era pronto, assim. A gente tinha músicas muito boas e que você podia cantar na sua congregação, que a igreja realmente abraçava, porque tinha esse quê de congregacional mesmo, né? Você sentia isso. Só que quando chegou na década de 90, mais ou menos, a Renascer meio que faz a patente do gospel, né? E aí tudo muda. Aí existe realmente um segmento que se torna gospel, né? Então, aí o povo pergunta, quando é que começou esse negócio de gospel? Foi com a Renascer, tá? E aí meio que dividiu, né? O gospel para o lado, secular para outro, né? Foi daí que surgiu essa dicotomia que a gente tanto encontra. E aí o que aconteceu? Algumas gravadoras começaram a se apropriar e apropriar desses cantores, né? De igreja local, não só cantores, mas também músicos, né? Músicos muito bons que estavam nessas comunidades e tudo mais. E aí foram surgindo também várias carreiras solo, né? E foi aí que surgiu esses cantores aí que já cantavam em igrejas locais. E aí você tem Alda Célia, você tem Kleber Lucas, você tem Fernanda Brum despontando, você temEixla. Aí vem aquele boom, né, de um monte de artista gospel, com essa patente mesmo gospel, e as gravadoras em cima, né, para arrecadar e arrebanhar esse público. E estava crescendo e muita gente comprando, né? Então, assim, é engraçado que existia um seleto grupo que participava da maioria dessas coisas. Se você for ver os músicos, né? Até as produções eram as mesmas pessoas que produziam o CD de uma galera, né? Eu ficava, rapaz, olha só
tecladista desse tocou com tecladista desse, com baterista desse. Então era assim, eram as mesmas pessoas realmente que participavam de vários desses trabalhos, né? Então, assim, esse é o segundo momento, né? Que é o momento do ministro de louvor. Quando a gente chega na cena 3 já é meio que o ápice desse momento que a gente falou, né? Que já é a época dos profetas mesmo. Então, antes, quando a gente tinha esses movimentos que eram ligados às igrejas locais, e a partir do momento que eles começam a deixar de ser ligados às gravadoras, elas passam a começar a exigir mais desses indivíduos, né? Ou seja, que eles façam shows, né? Que eles trabalhem na carreira e tudo mais. Então eles passam a ser pessoas itinerantes. Eles vão fazer show aqui, vão para uma igreja acolá, vão, sei lá, fazer um seminário do não sei o que, não sei o que. Então aí você vai encontrar pessoas, cultos que são meio que fechados mesmo, e gira em torno da pessoa. O indivíduo prega, o indivíduo dá a palavra, o indivíduo profetiza, o cara canta, faz tudo, entendeu? E assim, também era muito comum várias igrejas se juntarem, né? Acho que até ainda hoje ainda tem várias igrejas se juntarem para pagar o cachê desse músico, né? Fazer um culto, sei lá, céu aberto e tudo mais, fechar uma rua, um espaço ali e cobrar e tudo mais. Então isso era muito comum, né? E aí o que acontece? Esse movimento é interessante porque a gente viveu isso, Charles, de ver pessoas saindo desses ministérios, inclusive diante do trono viveu isso também, né? Saindo desses ministérios ou pessoas tentando já fazer sua própria carreira, né? Então a gente viu isso com a Nívia, viu isso com a Ana Nóbrega, né? Com a Mariana Valadão, com a Andréa Valadão. Então uma galera passou a fazer mesmo sua própria carreira, né? E aí entrar nessa onda de fazer shows pelo Brasil inteiro, né? E tal. E aí o ápice desse movimento dos profetas que a gente estava falando encerra meio que na cena 4, né? Que é quando a gente olha que mudou, são os artistas agora. Agora já tem uma visão mais, digamos, visual, né? As músicas já são muito bem produzidas, os shows dos caras despontam, assim, é um negócio... já tem um show pronto, com muitas amostras de sons, com luzes, com gente para carregar, com uma mega estrutura, entendeu? Um bom exemplo disso é o Fernandinho. Fernandinho passou desse lance do profeta, né? E a gente consegue ver claramente quando ele foi mudando, quando ele já tinha shows pré-prontos, assim. Engraçado que todo ano Fernandinho vinha para cá, para São Luís, né? E eu lembro eu lembro quando assim, esse panorama mudou e quando ele começou a dar muito valor nos shows, né? Eram aberturas, tinha o slide que passava conforme o metrônomo, um negócio assim muito louco, né? Então, assim, e aí entrou na onda também, Thales Roberto veio, surgiu Palavra Antiga, com samples e tudo mais, surgiu Eli Soares, Daniela Araújo. O engraçado, né, dessa galera, que eu vou falar isso aqui, que isso é até bacana. Existem, inclusive, frases dicotômicas, né? Que esses caras que viveram esse período de profeta e fazem essa transição para artista é muito interessante. Por exemplo, ao mesmo tempo que eles te pedem para dançar na chuva, por exemplo, o cara profetiza para cair fogo do céu, entendeu? No mesmo show. Para cair fogo do céu, queimar o altar, por exemplo. Ou assim, o cara diz pressão, 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 pressão. Mas ao mesmo tempo ele diz, seja cheio do Espírito Santo. Um show que o cara, por exemplo, entra vestido de Michael Jackson, vem com um pandeiro na mão, começa a tocar assim, sem uma música pronta, ele simplesmente começa a tocar, e no final do show, dessa apresentação em tese artística, no final do show o cara tá profetizando com a mão em cima do baterista,
E com a mão em cima de um jornalista famoso aqui que a gente tem, um radialista famoso que a gente tem. Então, assim, a gente percebe o quanto esse período causou meio que uma dicotomia, né? Nessa galera toda, né? Eu não estou dizendo que isso é ruim ou bom, eles viveram esse tempo, né? A gente tem, claro, críticas a fazer e tudo mais, e a gente vai já avançar para como é que a gente está, mas é só explicando o que aconteceu de fato, né? Então, assim, e ainda hoje acontece, a gente tem resquícios disso. Por exemplo, existem artistas que tem lojas, né? Lojas virtuais, até aí tudo bem. Mas, assim, a loja do cara que diz cantar para Deus é, tem pulseiras com a cara dele, não tem versículos bíblicos, não tem nem por exemplo, o, a capa do álbum, não tem. Tem simplesmente a cara do sujeito, entendeu? Então, assim, o cara vende camisas com o seu retrato, entendeu? É sintomático. Não estou dizendo que o cara tem que ser espiritual ao santo grau. Não, mas o cara canta para Deus, entendeu? As postagens do indivíduo é só sobre os novos trabalhos dele, entendeu? É, é, é só sobre aquilo que ele está fazendo de novo e nada. O cara não tem nada a falar de teologia, de Bíblia, entende? O cara não tem nada a acrescentar em espiritualidade, entendeu? Isso é muito complicado. Isso a gente ainda vive, tá? É, ok, então depois de tudo isso, que panorama a gente tem? Meio que eu meio que peguei assim três nichos que, então a gente meio que vive na fase dos nichos, né? Ou seja, de pequenos estilos de música, né, que despontam hoje na música cristã, né? E a gente vai falar um pouquinho, vai ver se discute um pouquinho, tá? Um deles que eu separei aqui, né? Isso é uma opinião minha agora. Aquele primeiro eu vou dar o crédito pro autor, né? Do livro. O livro é Vida Após o Gospel, tá? O autor é o Marcos Telles e eu coloco ele aqui nesse primeiro lixo, que é como nicho, né? Nicho, que é como se fosse artistas integrais, tá? Então aí junto com ele eu coloco o João Alexandre, eu coloco o Estênio Márcios, né? Eu coloco aí o Projeto Sola, coloco o João Manô. São indivíduos que meio que retornaram, né? Fizeram retornar. Não que eles tivessem sido artistas apóstatas, não estou dizendo isso. Estou dizendo que esse movimento de muita gente escutar esses artistas juntos, eles terem playlists hoje juntos no Spotify, né, e serem encontrados como artistas relacionados, faz com que isso se torne um movimento distinto, né? Meio que um movimento de repensar, né? Um retorno. Eu digo artistas integrais porque eles cantam de tudo. Cantam a vida, falam sobre o vento, falam sobre a natureza, falam sobre a chuva, falam sobre espiritualidade. Então é muito comum vocês encontrarem neles versículos inteiros, né? Cantados e tudo mais. Claro, pode-se ter contra eles, né? Talvez que as músicas não sejam congregacionais, mas o que eu percebo é que eles não estão muito preocupados com isso, de fato. Eles estão preocupados em fazer uma arte que seja cristã de uma certa forma, mas seja cristã de uma forma, digamos, ontológica, que seja de essência. Ou seja, é aquilo que eu faço para Deus, para agradar a Deus, e eu falo das maravilhas dele, eu falo de tudo aquilo que ele faz na minha vida, eu canto a Bíblia que eu leio. Então, assim, eu acho que tem esse quê de interessante, né? Por causa de ser algo de essência mesmo, entendeu? Outra coisa, uma coisa que eu percebo nesses artistas é que eles são muito influenciados pelo movimento dos novos calvinistas aqui. De uns anos para cá, né, de uns tempos para cá,
esses novos calvinistas, né, acabaram influenciando uma geração, né, até pelos 500 anos da Reforma, influenciando nos últimos anos, né, a gente encontra esse surgimento de pessoas que tendem a voltar à fé reformada, né, tendem a dar mais lugar a essa fé reformada. Não só os novos calvinistas, como o neocalvinismo, né? Inclusive, a gente tem até pessoas do governo atual que são neocalvinistas, né? Ou seja, pessoas que tendem a ver o evangelho de uma forma mais integral, né? Ou seja, para várias áreas, para áreas distintas, existem áreas distintas, mas que Deus é o Senhor de todas essas áreas, da educação, da política, da família e tudo mais. Então, isso acabou influenciando também na arte, né? Charles, quer falar alguma coisa? Eu estou falando muito, não sei se... Eu tô te deixando desenvolver, tô Certo, deixando certo. Posso desenvolver. Eu desenvolver então, tá pensei, tranquilo, né? quando tu Tá, falaste a tá. respeito de das postagens e da divulgação dessas pessoas, o quanto que elas, com que tipo de conteúdo elas alimentam as redes sociais delas e a produção dessas lojas, dos produtos os quais eles vendem, apresentam ao público. Eu lembrei também a respeito das letras dessas músicas. Eu fico a observar algumas letras, eu fico assim, gente, o que que é isso? É o eu no centro. Eu vejo muitas músicas, mimi, mimi, e eu percebo que parece que a igreja canta mais fortemente. Ela tem Isso uma é verdade. empolgação maior para cantar. Ou então, quando é um ritmo que nesse momento está sendo hit ou uma tendência. Tendência não, porque já está posta. Então, o que, que acontece? Eu me preocupo com a forma como a música tem sido apresentada hoje, que pela letra eu não posso nem dizer que é uma mensagem subliminar. É uma mensagem muito clara e eu percebo que as pessoas aprendem mais quando tem esse mimi, eu preciso, eu quero, eu reivindico, eu declaro, sabe? Mas muitas vezes totalmente desalinhado, em desacordo, sem harmonia nenhuma com a palavra de Deus, essa regra de fé e prática. E isso me preocupa realmente, porque fica algo no campo da alma, e somente na alma. E essa é uma zona muito rasa. Isso realmente me preocupa. E eu percebo também, Sérgio, mas eu vou passar para ti agora, o quanto que esse tipo de mensagem, de ensinamento, de conteúdo a respeito de adoração, não de música somente, mas de adoração, e isso também pegando essa linha da música, o quanto que isso tem deixado de estar como rotina dentro de várias congregações. Eu digo isso com força porque há diferenças diversas, algumas, tem as palmas, não tem as palmas, ou tem as palmas só com isso, não tem com aquilo. Junto à música tem um ministério de dança ou não tem, ou só pode determinados gestos, não pode esses, pode aqueles. Então, a música ela está atrelada a muitas coisas, ela é um pano de fundo que pode ou reforçar para edificação ou derrubar. E Sim. realmente me espanta, porque, por exemplo, eu já percebi também que a mesma música, às vezes, é tocada por um ministério diferente, que é um visitante, e eu percebo uma resposta diferente das pessoas. O quanto que elas respondem diferente, e eu fico, mas por qual motivo, gente? Por qual motivo? Recentemente teve um evento que eu participei, e eu estava lá como ouvinte, como participante, e eu percebi o quanto que as pessoas cantavam as mesmas músicas que estão sendo cantadas praticamente desde o começo do ano, para como preparação, os ministros lá cantando, suando, fazendo isso e aquilo, ensaiando, ministrando para o povo aprender, para que o povo aprendesse, e o povo não respondia nos cultos normais de quinta, terça e domingo, sábado. Mas quando o autor chegou, quando o compositor chegou, as pessoas responderam com força: eu vou me entregar, vou adorar todo o meu coração, uma força e entendimento. Isso é que é adoração extravagante. Então, eu não sei o que que é isso. Na verdade, eu sei. Eu sei. Eu sei que boa parte disso é aquele afã, é aquela, aquele hábito que se tem nos shows.
muitas vezes eu não percebi uma espiritualidade e eu nem culpo os ministérios, eu não culpo os cantores por conta disso. Tem uns que alimentam essa, essa admiração, essa idolatria. Tem uns que alimentam mesmo, sabe? Olha, eu estou aqui, eu sou o artista, eu sou o cara dessa música. Quando eu chegar, por gentileza, gritem. A linguagem parece que é essa. De gritem, Entendi. vibrem, deem saltos de vitória. Entende? Então, isso realmente me preocupa. Eu não sei, o Pedro está falando aqui que profeta de casa não tem honra. E não tem honra porque as pessoas da casa avacalham o trabalho. Eu sei que Meu existem questões como, por exemplo, tem uma galera que não estuda seu instrumento, nem o canto, é uma galera que não quer ensaiar, é uma preguiça, não posso, não dá, é difícil demais, eu tenho faculdade, eu tenho trabalho, eu tenho um filho, eu casei, pererê, pererê. Mas se você está no ministério, meu querido, minha querida, se você teve agora quer cantar no domingo, agora quer, então você tem que se esmerar. Então, o Sergio, se ele não está no nível que está hoje, ele também está treinando pessoas. Hoje ele treina porque ele recebeu o treinamento e antes, ali nos bastidores, ele quis e ele se engajou em aprender mais e desenvolver. E ninguém está pleno. Ninguém vai dizer assim, eu sou o rei da voz, eu sou o rei do instrumento tal, porque tem sempre algo a explorar ou a lembrar. Sim, sim. É, Nossa, tocaste em vários pontos interessantes. Essa questão do povo que não responde é de fato, né? Isso também é uma resposta do nosso tempo, né? Desse homem psicológico, né? Que a gente tem, homo sentimentais, né? A gente vive numa sociedade que é movida por emoções, né? É movida por Nossa, aquilo que é movida por aquilo que está sentindo naquele momento, né? É movido por esse, né? É movido pela experiência, né? As pessoas estão atrás de experiências, elas vão para a igreja para buscar experiências e não buscar verdadeiramente, não aprender mais de Deus, não realmente ter um encontro com Cristo, se arrepender dos seus pecados e tudo mais, né? Virou um local mesmo de, de passatempo, né? Um local onde, poxa, eu é, vou porque eu me sinto bem, eu vou porque faz bem para minha alma, para o meu coração e tudo mais. E realmente e isso afeta também na forma como os ministros, né, na forma como os músicos das igrejas levam o seu ministério também, né? relacionamento. Levam, porque assim, hoje a gente vive, né, realmente numa geração que tem tudo, tem tudo muito fácil, tem um celular que a pessoa olha tudo, tem todas as informações que quer na hora e aprender o instrumento dá trabalho, sabe? É, Se investir em aulas dá trabalho e a gente gasta dinheiro. Investir num bom curso de voz e tudo mais para aprimorar a parte vocal também dá trabalho. Né? Estudar a Bíblia dá trabalho. Tudo dá trabalho. O que o povo não quer é ter trabalho. E logo, se eles estão. Ó, tem um cara famoso, tem algo famoso, eles estão sentindo experiência que é muito mais degustável, né? Muito mais fácil eu procurar algo que seja. Que me dê o bem-estar naquele momento. Né? Então, por isso a gente vê pessoas que são preguiçosas, que não têm é, 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 na sua vida algo palpável, não buscam algo palpável que realmente possa fazê-la gastar energia. Eu até acredito que tem muitos músicos que são talentosos, muitos cantores que são talentosos, que podem servir na casa do Senhor, mas não servem por preguiça mesmo, sabe? Porque não querem dispor do seu eu, sabe? Se negar para fazer a vontade de Deus, para realmente aprender. E tem muito. Nossa, se a gente for falar, tem muita coisa também da educação dos pais hoje, né? De dar um celular muito rápido para os filhos, né? De não estimulá-los em casa, de não acompanhar na escola, né? Então, assim, se a gente for falar
Sérgio desse tipo Elson, de coisa que, né, que afeta na nossa espiritualidade e na forma como a gente chega na igreja para adorar. O adorar a Deus é só a ponta do iceberg, né? Se a gente não adora a Deus na nossa vida, no dia a dia, a gente chegar na igreja, quando chegar na igreja, não vai adorar. A gente vai buscar e experiência. uma galera, Sérgio, assim, fulano, numa roda de oração, ora aí, não tenho vergonha. Não conhece a Bíblia, se perguntar assim, João 3,16, não diz. Não diz. Não diz. É um pessoal que não chega, são os motes, são as expressões de comando. Quem está feliz, diga amém. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu tomei uma antipatia disso. Dessas frases prontas, da jogada de não sabe o que fazer, aí, agora abraça a pessoa, diga isso para alguém. Eu fiz isso por muitos anos. Só que quando chegou nos últimos, nos últimos que eu participei, que eu ainda estava numa equipe de louvor, eu disse, quer saber? Eu vou adorar a Deus. Obviamente, eu tenho que ficar atento ao que está acontecendo, eu tenho que ter essa percepção e tenho que me manter focalizado. Mas eu vou ficar dando comando para o povo o tempo todo, eles não gostam disso, eles não vêm me dizer, porque não é uma cultura de se dizer no particular, não tem esse confronto. Sabe? Tem outro ponto também, tem uma galera que está subindo no altar, está em prostituição, está adulterando, tá live together, que eu tô dizendo, morando junto, e tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? Porque nós estamos no século XXI. E aí, eu não concordo com isso, eu acredito também que tu não concorda. A Não Bíblia te vi. não diz, temos que atualizar a Bíblia. Isso sabe? É um pessoal que está querendo moldar e adaptar Deus ao seu prazer, à sua vontade. Então, não estuda também nem a técnica da conta, vão para a igreja e querem ficar lá porque o som é bom, a acústica é boa. Em pouco tempo, no estalar de dedos, se for muito bom, se for um músico assim, ele já é colocado lá para ministrar, entende? Não tem critério, não tem seleção, não tem observação de nada, e a gente não tem que se olhava o boletim, como tu está falando. A gente Sim, observava o boletim porque não tinha sentido eu estar tão empenhado no ministério, e tá tocando fogo na sala de aula, tá tirando nota baixa, tendo um rendimento horroroso lá. Então, realmente, isso não tem nada a ver com o padrão de excelência que Jesus deixou para nós. E até hoje nos convence. Olha, tem muita coisa. Isso aqui podia ser uma conferência. Não é nem uma live, é uma conferência. de fato. Pode ser mesmo. Charles, eu só queria tocar em dois pontos aqui, tá? Eu acho que até complementa muita coisa que tu disseste aí, que eu vou meio que encerrar essa questão de como estamos hoje, né? O segundo nicho meio que eu encontro, assim, são essa galera do worship, né? Os worshipeiros. Então, assim, de uns tempos para cá, de alguns anos, né, a gente já vem vendo que alguns cantores já vêm fazendo traduções, né, de músicas de cantores internacionais, né, americanos, australianos, né? Algumas músicas até são bem bonitas, bem bíblicas e tal, outras nem tanto, né? Outros artistas também pegam músicas de artistas brasileiros e transformam em worship, né? Esses meninos estão me orgulhando, o Pedro falou. Não tem nada disso aqui. Não, esses meninos, os meninos. Então, assim, eu vejo o Gabriel Guedes, por exemplo, né? Alguns nomes aí dos worships, né? Gabriel Guedes, Dunamis Music, Lumelpídio, Alessandro Vilas Boas, Ana Nóbrega, essa galera, né? Então, assim, para onde vai esse movimento? Começando assim, que o worship, né, é questão de adoração, né? Você definir esse worship como adoração, se a gente for dizer, né? Será que a adoração é só esse estilo musical, né?
Tem isso, né? Tem esse questionamento para fazer, né? É WORSHIP, worship. O Eu worship coloquei logo aqui para tu responder. é quase. Pois é. Então, assim. É essa tendência que a galera tem que falar, porque antigamente era cachorro quente, agora é hot dog. E É, assim é, vai. sim, é uma tendência, é uma tendência. Hoje já é uma Exatamente. realidade. Antes a gente já ficava discutindo. Nossa, será que workspace, né? Será que ainda é um movimento? Será que é algo estruturado? Não, hoje já é um movimento, né? Já é um nicho, já é um estilo musical. Até se você for ver como eu gosto de ver essas questões, né? De artistas relacionados e tudo mais, todos eles seguem essa mesma linha, né? Que é bem diferente de, por exemplo, os que a gente via do nosso tempo, né? Quem era Cirilo, né? Cirilo, David Keelan, né? Esse pessoal já tem um quê? Tem um quê de artista também, né? Sons muito carregados, né? Guitarras com drives, né? Aquele sintetizador, aquele pad e tudo mais, né? Já é um movimento que o Pedro falou, já é um movimento, realmente. Né? Para onde vai? Não sei, não sei. Né? Confesso, assim, eu confesso que eu também não sei para onde vai. Eu percebo assim, sendo honesto, eu percebo que há a preocupação de alguns, a fazer músicas realmente bíblicas, músicas que saiam um pouco dessa questão antropocêntrica. Eu percebo em alguns sim, né? Mas a gente corre o risco de entrar exatamente naquilo que tu falaste, Charles, de ir pessoas para a igreja para ouvir esse estilo musical, né? No dia a dia, nos outros dias da semana, nos 6 outros dias da semana, o indivíduo peca, né? Não lê a Bíblia, não tem as disciplinas espirituais, né? Bem estabelecidas na sua vida e tudo, e vai para a igreja para buscar realmente essa experiência, né? Que, querendo ou não, é um estilo musical que ele te envolve realmente, né? Começa devagar, lentinho, o cara vai lá, bota a mão no coração, aí tem todos aqueles comandos, aí tem uma luzinha aqui. Então é tudo muito, né? Até que Uma ponto o indivíduo fumacinha. tá, pois é, até que ponto o indivíduo está adorando, né? Então é uma série de questões que a gente precisa ver. E por último, né? Isso é algo que ainda não é um nicho, tá? É, é, eu vejo assim, né? Pelo menos eu vejo assim, que ainda não é um nicho, mas pode ser algo que daqui a alguns anos a gente veja. Artistas que sejam liberais, né? Ou seja, artistas que romperam assim com as bases do cristianismo, assim, as bases mais ortodoxas do cristianismo. São artistas que, inclusive, vieram para causar, né? Assim, até no seu estilo, na sua aparência, caras que botam um cabelo, pintam um cabelo muito doido, de várias cores, e tatuagens, que flertam um pouco com medidas políticas progressistas, inclusive, eu tenho que falar isso, ou seja, de esquerda, mais precisamente e falando assim de forma específica, que flertam, por exemplo, com o casamento homoafetivo, que flertam, por exemplo, com, como tu falaste, a atualização da Bíblia, que flertam com pastores dessa linha mais de teologia liberal mesmo, é, 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 e que parece, a impressão que quem está de fora, parece que esses caras, eles não têm bem uma igreja, eles não são muito mentoreados, eles não têm um pastor que lhe acompanha, eles dizem ser cristãos,
mas eles defendem defendem uma politicazinha de esquerda aqui, progressista nas redes sociais, briga com um, faz uma treta com o outro, briga, fala mal de um pastor antigo. Então são assim, são Fica jovens. lacrando. É a Hã? questão da lacração. Sim, é isso, que gostam de lacrar e tudo mais. Então, assim, eu botei aqui uns 4 artistas, né, que eu vejo que foram para esse lado e que eu acho, que eu acredito que pode ser uma tendência. Não estou dizendo que é um nicho, não estou dizendo que essa galera cria música especificamente, não estou dizendo especificamente para esse fim, nem estou dizendo que eles têm um estilo e um ritmo específico de música. Eu estou dizendo que isso pode ser uma tendência daqui a alguns anos. Né? Então, alguns artistas, eu separei 4. Priscila Alcântara, J.A., Kleber Lucas e Daniela Araújo, tá? E aí eu acho que, tipo, esse é um caminho perigoso. Esse é um caminho que eu acredito que é uma tendência, que ainda não é uma realidade, as pessoas ainda não falam disso, mas eu acho que pode ser algo que a gente pode falar daqui a alguns anos. De cristãos, entre aspas, né? Mas que são de linha mais liberal, inclusiva, que possivelmente alguns desses pastores mais liberais pode ser que adote esses caras, já há isso, inclusive, algum pastor que fala bem aqui, elogia ali, aí o músico vai lá e responde, o cantor vai lá e responde. Já há meio que esse engatinhar, né? Mas eu acho que daqui a alguns anos isso a gente pode estar falando. Tá bom? Pode falar. Sergelson, eu assim acredito que como esse grupo está aumentando, esse grupo da lacração, da esquerda, tem um movimento que, por vezes, eu acredito que não são nem de muitas pessoas. Acredito que Sim, uma totalidade não, uma boa parte ainda é conservadora. Agora, eu acredito sim. que não sei se determinados músicos estão indo por essa linha a fim de, quer saber, já tem essas igrejas que têm essa postura tão resistente, tão de acordo com a Bíblia, ou tem o outro extremo também, que é o padrão da religiosidade fútil, tem esses padrões. Então, eu acredito que essa tendência está contribuindo para alguns que querem se lançar no mercado ou crescer, ascender nisso. Então, quer saber, eu vou mergulhar nisso aí, porque é um bom negócio. É um bom negócio. Poucos estão desbravando esse mar. Então, eu vou seguindo aí, porque tem uma galera que vai me ouvir, vai me ver, vai me curtir, vai me seguir. Enfim, é uma tendência. A gente está com. Falta 2 minutos para encerrar a live. Então, 12. resumindo, pessoal, é isso. A gente. 2 minutos. A Oh, não. gente. Depois você pode ver novamente, você que esteve aqui, que está vendo agora, compartilhe com alguém. É um assunto muito pertinente para a galera do louvor. Se tem grupo de louvor, você pode ter a liberação do seu líder, do seu pastor aí. Compartilhe aí a live para que possamos estar atentos a esses pontos. E se tiver alguns que você se encaixa de equívoco, de erro, de pecado, que esse é o nome de pecado, se tiver algum, se retrate com Deus, vá diante da congregação, entendeu? Você pode ser perdoado em um instante, mas não dá para ser restaurado assim em 2 semanas, não. E Deixa reconheça, sabe? Porque o cristianismo está muito, por parte de algumas pessoas, está muito avacalhado por causa dessas convenções, dessas conveniências aí. Charles, eu posso dar uma palavrinha no final, assim, pra gente 30, fechar? agora. Nossa. Pode começar, daqui a pouco eu digo tchau. A gente diz tchau. Vai lá. Beleza. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Para finalizar, eu queria ser até um pouco mais, digamos, um pouco mais pastoral, apesar de não ser pastor, né? Mas assim, eu queria 30 falar, segundos. 30 segundos, nossa, eu queria falar que valorize a sua igreja, sabe? Seja mesmo que você
não queira, mesmo que você queira, eu quero ser famoso, cara, larga isso, sabe? Tenham pastor, tenham pessoas que lhe acompanhem no dia a dia, tá bom? Seja um militante, tenha uma, seja, Obrigadão, paz.